Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos. No dia de hoje eu quero falar sobre o tema mediunidade com Jesus. Antes de entrar, de comentar alguma coisinha sobre os ensinamentos de Jesus, eu quero dizer que nós não estamos querendo impor doutrina, estabelecer dogmas, uma prevalência de ensinamento doutrinário, seja para quem for. Dentro da nossa escassa e limitada possibilidade mediúnica, viemos tão somente compartilhar algumas vivências, algumas experiências que nós temos, que nós vivemos dentro da mediunidade que nós praticamos, tão somente, não temos nenhuma outra intenção além dessa. Hoje esse vídeo, Mediunidade com Jesus, ele é a homenagem que eu faço a Roger Feraldi. E o que eu vou dizer aqui é um segredo que eu vou compartilhar com todos, que eu nunca tinha dito para ninguém até então, mas que eu estou sentindo necessidade e uma vez Pai Tomé me disse: meu filho, um dia você vai ter que contar isso. Por hora, silencie. Tive a oportunidade de conviver com o Roger Feraldi, que foi um bandista por mais de 55 anos. Convivi com ele por alguns anos. Eu diria que para mim, na minha caminhada, desde que eu o encontrei, os momentos que nós vivemos juntos, eu lembro que eu encontrei ele num seminário, na época um seminário espiritualista em São Paulo. Eu conheci aquele velhinho de cabeça branca, muito calmo, muito amoroso. E a partir dali uma grande afinidade surgiu entre nós. Roger foi para mim um mestre de iniciação. Foi um instrutor, um amigo, um professor, um pai. Ele, espírito amoroso, muito sábio, deu muitas instruções, me passou muitos ensinamentos. E eu me lembro que o Roger, em todas as casas que ele fundou, que ele trabalhou, ele sempre se preocupou em ter um Jesus de braços abertos sobre o Congado. O orixá que era regente dele era Oxalá. E entre diversos ritos que nós passamos juntos, teve um que me foi, por demais, marcante. Foi quando, e isso teve testemunhas na época, não vem ao caso a gente falar as pessoas, e sim no evento em si, um rito que nós estávamos de consagração de firmeza, de coroa. Para mim não era um rito de consagração como dirigente, mas era um outro rito de firmeza da minha mediunidade. Posteriormente, tive a oportunidade de fazer uma consagração sacerdotal lá com Manhaçã, no Rio de Janeiro. Já falamos isso em vídeo anterior. Foi outra grande amiga instrutora, viva ainda, porque o nosso prezado Roger já se foi para Aruanda, né? Nunca me esqueço um rito que nós estávamos e que ele manifesta Pai Tomé. Pai Tomé vem, faz o seu toque no meu ori e diz: meu filho, pega a pemba, faz os sinais de pemba, todo em volta da minha coroa. Todo ele em volta da minha coroa, eu de joelho. Ele manifestado em Roger Feraldi diz: meu filho, a partir de hoje estou te passando minhas ordens de direitos de trabalho. Eu não entendi bem na época o que aquilo queria dizer, e ele disse: um dia você terá que tornar isso público. Só te peço um único pedido: nunca esqueça da sua mediunidade de Jesus. Leve a bandeira de Oxalá, a bandeira de Jesus, os seus ensinamentos, as suas instruções. Tente ter uma conduta seguindo o exemplo desse Divino Mestre, que ele, Pai Tomé, entidade, estarei sempre contigo enquanto você estiver nesse corpo, na tua caminhada. Pai Tomé atua no raio do amor, Cristo cósmico, Cristo Jesus na terra,
fazendo essa ligação dos ensinamentos milenares que estão em todos os livros sagrados, todas as religiões, trazendo isso dentro de uma vertente com Cristo, com Jesus, no caso, que foi o grande exemplo, o grande médium do Cristo que nós tivemos, né? Então fica aqui a minha homenagem a Roger Feraldi, esse pai, esse instrutor, esse amigo que continua no plano espiritual, tenho certeza absoluta, trabalhando e labutando em nome da mediunidade, em nome de Jesus, em nome ainda da Sagrada Umbanda, que o exemplo de Roger, que o exemplo e a vibração de Pai Tomé sirvam sempre para a união, para o congraçamento, para o exercício do amor e da fraternidade, em todos aqueles que estão na seara da mediunidade, independente de nome, de denominação na terra, do agrupamento que o abriga, ou da religião, ou doutrina. Mediunidade se expressa em diversas frentes, né? Não tem um único local, uma única doutrina. Estamos hoje na Umbanda, uma religião mediúnica, mas nos sentimos muito pequenos, muito insignificantes para poder falar em nome da Umbanda. Aqui, quando falamos através desses vídeos, falamos pela nossa vivência, pela particularidade da nossa mediunidade, pelos o que nós experienciamos dentro da nossa caminhada. Que Pai Tomé esteja sempre conosco, que reforço para ele nosso juramento, meu Pai, estaremos sempre com Jesus e esperamos que Tu estejas sempre conosco, nos dando aquela cobertura espiritual do Teu raio cósmico que vem da Ruanda, da Tua raiz, esteja sempre iluminando e vibrando em nosso uri, em nossa coroa. Para complementarmos, não poderíamos deixar de perder a oportunidade de falar de alguns ensinamentos de Jesus. Um dia Jesus disse para os seus apóstolos, que serve para todos nós, seus apóstolos eram médiuns, né? Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Curai os enfermos do corpo e da alma. A mediunidade é o grande médico das almas. Através da mediunidade levamos alento, levamos conforto e levamos a cura espiritual quando nos é permitido. Quantos espíritos desencarnados têm seus perispíritos recompostos através do ectoplasma, da manipulação deste fluido pelas entidades que assistem os médios e a partir dali curam chagas, recompõem membros dos perispíritos, dos corpos astrais, dos espíritos que estão mutilados e que vêm muitas vezes acompanhando os consulentes juntos, né? Ressuscitai os mortos. Ressuscitai quer dizer no sentido de reaparecer. Aqueles que estão mortos, muitas vezes aprisionados, subjugados, escravizados, aqueles que estão entorpecidos para uma verdade, estão subjugados por um processo obsessivo. A mediunidade é uma forma da gente fazer com que eles ressuscitem, ou seja, reapareçam, né? Se revigorem, se tornem a vir a ser novamente espíritos, exercitando a sua plenitude da sua vontade, do seu livre-arbítrio, na sua caminhada evolutiva. Limpai os leprosos. Quantos veem que nós, através da mediunidade, através do passe, leprosos aqui no sentido simbólico, que estão com miasmas estão com seu corpo astral, com seus chakras, com energias deletérias, enfermiças, e nós vamos, através do passe, na consulta, manipulando, dando uma cachimbada, dando um galinho de erva, um fluido, um axé, uma força das entidades através da mediunidade, nós vamos curando, fazendo uma limpeza, uma asepsia e curativos nos corpos astrais, nos perispíritos, de encarnados e desencarnados que comparecem através do mediunismo, procurando o auxílio, o alento, a cura, a orientação. E por último, expelir os demônios. Expelir no sentido não é de violência
não é de causar dor a quem quer que seja, é fazer com que aqueles que venham através da mediunidade escutem a orientação, a instrução, se despertem, mudem o seu estado de consciência, a sua percepção, seu entendimento, mudem a sua faixa vibratória, mudem o seu padrão vibratório, e a partir daí eles mesmos consigam expelir os seus demônios. Demônios estes que podem ser anímicos, ou seja, estados mentais que se cristalizam, manias, compulsões, auto-obsessões. Às vezes a pessoa fica fixa num medo, numa insegurança, num recalque, num trauma e não consegue se libertar. E através pela mediunidade, levemos a libertação, façamos com que esses que nos procurem consigam expelir os seus demônios, né? Então, queria deixar essa breve mensagem de Jesus, né, de cura. Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expelir os demônios. Jesus falou isso para os seus apóstolos. E consigamos, cada um de nós, dentro do seu entendimento, dentro da sua compreensão, ser um pouquinho um apóstolo de Jesus, dentro da sua universalidade, dos seus ensinamentos, né? E que consigamos seguir esse compromisso que nós temos com o Pai Tomé, que nós firmamos esse compromisso nesse rito de consagração com Ele, ao qual Ele nos passou, né, essas instruções para que nós caminhemos, sempre estejamos com Jesus, que Ele estará sempre conosco. Que assim seja, nosso saravá fraterno, que estejamos sempre com amor no coração, em alento, em união, em congraçamento, que nos demos sempre as mãos, independente de forma de entendimento do sagrado, de maneira de compreensão. Muitas vezes não importa o nome, não importa a nomenclatura da terra, que tenhamos sempre o nosso coração com amor em auxílio ao próximo, nosso saravá fraterno, que esse humilde aprendiz e eterno aprendiz compartilhe esses momentos, essas vivências, sem querer impor nada para ninguém, tão limitada e tão pequena e tão escassa que é a nossa mediunidade. Mas nessa pequeneza compartilhamos esses pequenos momentos, esses pequenos vídeos para aqueles que se afinizam, são simpáticos a nosso modo de ser, a nossa causa espiritual, com Jesus, que a nossa mediunidade esteja sempre no amor, no auxílio e no amparo ao nosso semelhante. Que assim seja, nosso saravá fraterno.